Você é filósofo, teólogo, mas como que é? Você ainda é católico? Não, na verdade, isso é a parte mais essencial, né? Brincadeira. Só brincadeira, gente. Vamos lá. Mas você... porque pode ser um filósofo teólogo e não ser católico, né? Dá para ser, só que tem um problema, porque assim, a teologia, ela a princípio deveria ser a partir da fé. Então, se a pessoa não tem fé, fica estranho a pessoa fazer teologia, né? Mas filosofia... Filosofia sim, mas também a filosofia é um pouco difícil se a gente for olhar a filosofia mais clássica, você pega assim, a filosofia antiga, até medieval, até alguns dos modernos, eles eram todas pessoas que acreditavam todas em Deus, assim, era raridade alguns que não acreditavam em Deus. Tanto que o tema de Deus, dentro da filosofia, é um tema que é, por excelência, muito importante. Se discute muito essa ideia de Deus. Platão, Aristóteles, eles sempre estão invocando. Platão, por exemplo, ele tem horas que ele vai falar de alguns assuntos, ele fala assim, olha, vamos aqui então pedir ajuda dos deuses para a gente falar desse assunto, que é um assunto muito profundo. Né? Aristóteles tem a história lá que todo mundo conhece do motor imóvel, que ele vai provar a existência de Deus falando que tem um princípio que causa todos os outros, né? Sem ser causado por nada. E para ele isso aí é... Tanto que a palavra teologia, ela aparece em Platão e ela aparece também em Aristóteles. Ele fala que a teologia ou filosofia primeira, que é a metafísica. Então, assim, eles estão... Na cabeça deles, eles estão falando de teologia, porque a palavra teologia ela é de origem grega mesmo, né? Então, theos, logos, ou seja, você fazer um discurso racional sobre Deus. Só que aí, quando o cristianismo ele está num ambiente grego, né? Sabe, Jesus no primeiro século, vamos falar assim, o que estava na moda naquela época era o neoplatonismo. É uma filosofia platônica, só que é uma filosofia que passou ali pelos olhos de Plotino, que era um filósofo, né, platônico, que basicamente ele meio que colocou uma ideia de que você deve se unir ao uno inefável. É uma coisa divina, porque Platão fala que você precisa de ascender do mundo sensível para o inteligível. Você tem uma ascensão onde você se purifica dos sentidos, dos prazeres corporais, e você vai, né, digamos, se iluminando. Que nem a história da caverna. Acho que já conhece o mito da caverna, é um pouco isso, né? Conhece, né? Não conheço. Não conhece? Pode falar? Pode. Então eu vou falar do mito eu vou começar com o mito da caverna. Já estou tudo misturando. Que você falou que ia fazer uma salada, eu já estou fazendo. A salada já está pronta. Já está fazendo a salada. O Platão, lá no livro da República, é um dos mais importantes livros assim da filosofia. O tema do livro fala sobre a justiça, a melhor forma de você governar. Então ele vai falar sobre o que é um bom governo, né? E tem uma hora lá no livro 7, ele vai falar sobre uma história que na verdade é uma alegoria. Ele fala o seguinte, havia um homem que estava, né, no fundo de uma caverna, né? Ele estava preso por correntes, onde ele só olhava, né, para uma parede. Ele não conseguia, ele não estava amarrado assim por nada no pescoço, mas estava os braços amarrados. E nessa parede onde ele estava olhando, tinha uma projeção ali de imagens, porque atrás dele tinha um muro, e em cima do muro tinha algumas imagens, e tinha uma fogueira atrás. Essa fogueira meio que fazia uma projeção daquelas imagens. E a pessoa ficava lá, ficava toda contemplando aquelas imagens na parede da caverna, achando que aquilo lá era o mundo real, né? Então, imagens de cavalo, de árvore, de várias coisas, e ele estava lá. E em algum momento, por alguma questão, essa pessoa conseguiu olhar para o lado e ela começa a perceber, né, e se solta das correntes e percebe que aquilo lá é uma prisão. Ele faz um esforço e tenta sair da caverna, porque está no fundo. Claro, na hora de sair, ele tem dificuldade porque a luz do sol, ele nunca tinha visto a luz do sol. Então, por um momento, ele fica meio que cego. Só que quando ele sai do lado de fora da caverna, aí ele contempla as imagens verdadeiras. Aquela árvore que ele via como uma imagem na parede, ele vê a árvore real. Ele vê o lago, ele vê as plantas, ele vê os animais, ele vê o mundo real ali. E ele também vê o sol. Platão, ele coloca o sol ali como imagem do bem. É uma coisa meio teológica para Platão ali, né? O sol é a imagem daquele bem divino, né? E ele contempla aquilo ali. Quando ele contempla o mundo real, o mundo verdadeiro. E ele, então, percebe que ele estava aprisionado, que ele estava no mundo falso, né? E ele fala assim, nossa, então eu estava na falsidade. Eu vou voltar lá e vou tentar falar para meus amigos que tinham outros que estão presos para tentar libertar eles lá da caverna. E aí ele começa a voltar. Só quando ele chega ali, o Platão até coloca assim, será que, e na hora que ele for voltar e falar para os amigos dele que eles, na verdade, são todos na ilusão, por acaso não ficarão nervosos com ele, ficarão bravos com ele, e talvez até baterão nele, até matarão? Porque ele faz uma alusão a Sócrates. Porque Platão, ele é discípulo de Sócrates, e Sócrates ele foi condenado à morte. Porque ele estava tentando ensinar a virtude, ensinar a justiça para as pessoas na cidade, e Atenas
acabou condenando o melhor dos homens, né? Então foi uma coisa traumática. Platão, ele viu, né, Sócrates morrer na frente dele, né? Então, nessa hora, quando ele conta essa história, ele está dizendo o seguinte, qual que é o fundamento? Quando ele começa essa história, no começo do livro, ele diz o seguinte, essa aqui é a história que eu vou contar da diferença entre uma pessoa que é educada e de uma pessoa que não é educada, né? Tá lá a paideus, né? Porque paidos, onde a gente vem a palavra pedagogia é conduzir a criança, né? Sim. Então, paidos, a paideia grega era essa educação grega, né? Então ele falou assim, uma pessoa educada, ela fica presa nos sentidos, no prazer, e uma pessoa que ela é educada, ela consegue se libertar dessas amarras, dos prazeres. Porque Platão tem essa divisão entre o mundo sensível, o mundo inteligível, e o mundo do corpo, o mundo, né, do espírito, né? Que você tem que se libertar desses prazeres e você subir do sensível para o inteligível. É uma libertação, né, dos sentidos. Na verdade, o que a gente percebe? O que ele está querendo dizer com isso? A verdadeira educação é uma autoeducação onde a pessoa consegue se libertar dos prazeres e ela consegue enxergar o mundo como ele é, com os olhos divinos, né? Com os olhos a partir da luz do sol. Sim. Porque o sol, na verdade, é o paradigma, o bem é o paradigma, Platão, né? Ou seja, quando você olha o bem, ele te dá a possibilidade de enxergar as coisas na medida certa. Isso. Né? Então, ele tem essa libertação. Por que tudo isso você está percebendo? É uma ideia muito, muito teológica, se a gente for prestar atenção. Sim, sem dúvida. Totalmente assim. Então, esse platonismo que eu comecei a falar a história, falando que Jesus está num período, né, os primeiros séculos, está num período de neoplatonismo. Né? Então, fica mais teológico ainda quando Plotino fala que você tem que se unir ao uno inefável. Né? E esse neoplatonismo era a filosofia que estava muito na moda na época de Jesus. Tinha outras filosofias. Tinha também lá o epicurismo e tinha também o estoicismo. O epicurismo ele fala que o prazeres moderados. É meio que a ideia é essa. Você vai ser feliz vivendo de maneira com prazer. E o estoicismo, que também hoje todo mundo fala de estoicismo, ser estoico, você é uma certa, o pessoal liga muito à resiliência no estoicismo. O estoicismo tem a ideia de você se adequar à natureza. Por exemplo, a morte, você não tem jeito, você vai morrer. Então não adianta você lutar contra a morte. O tempo, não dá para você aumentar o tempo, então você precisa se adequar ao tempo. Né? Não tem como deixar de sofrer, então você tem que aceitar. Então, para o estoico, a natureza ela é divina. Só que o estoicismo tem uma dimensão muito... É materialista o estoicismo. Também acho que por causa disso que as pessoas hoje elas gostam bastante. Porque ele tem uma coisa meio nesse sentido, até meio budista, aparecendo em certo ponto, né? Mas é uma adequação a certa natureza, que a natureza é o próprio divino. É a matéria que é o próprio divino. Então você meio que se adequa a essa situação, você aceita essa situação. Sim. O termo mesmo do estoicismo é a ideia de ataraxia. O termo grego é esse, né? Que é tranquilidade, paz de alma, né? Tranquilidade, você buscar tranquilidade. Você falou que filosofia na moda de Jesus, que estava na época de Jesus, na moda. Se a gente fosse considerar hoje, qual a filosofia que estaria na moda hoje? A filosofia da moda hoje? Então, assim, se a gente for pensar bem, na academia, no geral, é uma tendência mais desconstrucionista. É essa filosofia que está mais na moda. Que é a tendência de você desconstruir tudo aquilo que diz que é. Nada é. Tudo é um processo de construção e de devir. A gente fala devir é aquilo que não tem fixo, nada é fixo. Sim. Então, assim, não existe homem, não existe mulher. Então, a gente se faz. Não tem essa história de que a tradição é uma coisa boa. Não, tudo a gente pode reconstruir. É tudo sempre uma tentativa de uma novidade. As coisas estão sempre numa tendência crítica. Então, a gente está num período de desconstrucionismo, né? De um período de muito criticismo, pós-criticismo, né? Que a gente chama, que é tudo, é você criticar todas as coisas. Então a gente está essa é a filosofia. Se você for na academia hoje, o que está na moda é isso. E você percebe, naturalmente, que tem uma descrença, tem um ceticismo, tem no geral, tem essa tendência. Um pouco de cara de nerd, assim, não tem? Você é? Se considera não, né? Não, era muito nerd. Assim, eu, na verdade, antes de começar a despertar para o estudo, eu era bem vagabundo na escola, assim, não estudava de jeito nenhum. De jeito nenhum? De jeito nenhum, eu tive foi assim, tudo meio junto, né? A minha experiência com Deus, que foi aos poucos também trazendo aí um desejo pela vida de estudo e tudo mais. Antigamente tinha todos os vícios possíveis, era preguiçoso, né? Não fazia nada na escola. Então, assim, a única coisa que eu gostava era tocar violão, mas mesmo assim não era tão dedicado também, assim, dedicado de estudo, né? Tocava o dia inteiro, mas não estudava muito. Mas aí quando eu fiz uma experiência de Deus, depois de um tempo eu comecei a
a despertar para a vida intelectual. Foi assim, com 15 anos que eu comecei, assim, mais ou menos, né? Muito Então, bom. Mas na sua apresentação, eu falei, nossa, ele está falando tanta coisa bonita, assim, parecia que não era eu que estava falando. Você já ia sair da cadeira, Mas será deixa que sou entrar eu o mesmo? convidado, né? Você fez uma boa apresentação, eu vou até sentir aqui, aumentou minha autoestima aqui. Que bom, cara.